Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a noiva de Cristo. Isso mesmo. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a noiva de Cristo. E, biblicamente, nós vamos ver quem é a noiva de Cristo, certo? Então, vamos lá. Hoje eu vou usar esse Novo Testamento, certo? Ela é capinha branca. Eu não lembro se eu já mostrei ela aqui, certo? Mas é corrigida e... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui um pouquinho. Não lembro se já mostrei, tá? Mas ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Hoje eu estou com um mini equipamento aqui me ajudando para poder usar minhas duas mãos, né? Para poder manusear esta Bíblia, que é um Novo Testamento, que a gente chama Novo Testamento porque é os livros do Novo Testamento, mais ainda Provérbios, Salmos e Provérbios, certo? Ela não é vendida porque ela é distribuída pelos gideões e ela é uma Bíblia, sim, tá? Como nós já falamos aqui. Então, vamos lá. Vamos, primeiramente, ler em Apocalipse. Eu já deixei marcadinho aqui, vocês estão vendo, ela é douradinha, né? Toda branquinha, linda. Aí, vamos primeiro ler aqui em Apocalipse 19, 6 e 8, certo? E vamos entender, né, o valor da noiva de Cristo. Vamos respeitar, né, a noiva de Cristo e vamos saber a função da noiva de Cristo. O Espírito Santo de Deus, assim como Ele vai me deu e continua me dando, vai dar a você também o discernimento e a direção correta para você entender sobre a noiva de Cristo. Sem demagogias, sem críticas, sem querer falar mal, mas apenas no olhar do amor, certo, gente? Vamos entender, certo? E vamos glorificar a Deus pela noiva de Cristo. Primeiramente, eu vou já ler uns versículos, né? Que fala justamente aí, quem leu já o título aí do vídeo. E tem em Apocalipse, né, de João, dada a revelação Apocalipse de João, diz assim, o capítulo 19, vou iniciar com Apocalipse, né, e mais para frente eu falo sobre a questão do título, como eu citei agora. Mas eu queria primeiro que vocês entendessem o seguinte, o capítulo 19 aqui, do versículo 6, 7 e 8, começa aqui embaixo, ó. A claridade não está muito boa não, está meio nublado o tempo. Então, vamos aqui, ó. E diz assim: E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Glória a Deus, né? Então, gente, aqui esses versículos, primeiramente, eu queria fazer uma observação no versículo 6 que diz: E ouvi como a voz de muita grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. Você já ouviu falar que quando está chovendo, relampagueando o trovão é a voz do Senhor? Isso aí, a voz do Senhor é como o trovão. E esse versículo diz que fala que ele veio para destruir o poder do mal. Do mal. O mal demoníaco. Quer dizer, o reino do Senhor já se iniciou para acabar com o poder do mal, do demônio. E mais à frente ele diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-nos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Bodas quer dizer o quê?
festa de casamento, ou o pessoal fala, né, aniversário de casamento, então é bodas. E já a sua esposa se aprontou, né? Então quer dizer, quem é a esposa aqui? É a igreja. Mas não é a igreja uma parte, não. É a igreja inteira. Aqui é a representação, a esposa aqui, a representação da igreja inteira. E como é que ela deve se apresentar? Foi-lhe dado como se vestisse de linho fino. Linho fino é tecido caro, tecido puro, tecido original, um tecido lindo, né? Puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. Só que aqui eles falam representando como o tecido, porém, espiritualmente falando, o linho fino são o quê? São as justiças dos santos. Então, já iniciando aqui, que a noiva, que é a igreja, a noiva, que é cada um individualmente buscando o noivo, a gente vai ver mais pra frente, né? Para que se torne uma só e que seja recebida, né? Pelo noivo, pelo cordeiro, porque aqui já fala das bodas. As bodas aqui já é o casamento, já é a união, já é o recebimento da esposa, que aqui ela já é vestida com enfim, são as justiças dos santos, vestida de justiças dos santos. Então, os santos aqui que já entraram no reino, né? Como esposa, pela boda do cordeiro. E é maravilhoso isso, né, gente? Mas eu gostaria de que você, a partir de agora, ouvisse esse fundo musical que ele fala na noiva de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo e queremos nos tornar esposa, né, nas bodas do Cordeiro. E essa música, ela é de... eu não sei falar nem o nome da pessoa, mas eu vou colocar aí na descrição, certo? E o título é Yeshua, que quer dizer Jesus, né? E estamos falando dele. Inicialmente eu coloquei sem a música para vocês observarem melhor o que eu quis dizer. Porque eu quero que vocês entendam, não apenas com emoção, com o coração, mas com discernimento e a razão. Bom, gente, começou a chover, mas acredito que vocês vão continuar ouvindo a minha voz aí, né? Então vamos lá, vamos para o próximo versículo, né? Porque aqui em Apocalipse 19, de 6 a 8, vocês já viram sobre a esposa do Cordeiro, certo? Vamos para João. Aqui tá marcadinho pra gente não perder tempo, certo? Se o vídeo ficar longo, gente, como eu já disse, eu não vou unificar o vídeo, eu vou deixar em duas partes, tá bom? E João, capítulo 3, versículo do 27 ao 30, acompanha aí, que diz assim, aqui. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o que ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, gente, João Batista, ele preparava o caminho para quem? Para o noivo e o esposo chegar. Não é verdade? E os discípulos estavam se questionando e foram a João perguntar, né?
Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu testemunho, batizando todos os nomes de coelho e tal, versículo 26 anteriormente vem dizendo. E ele disse, João respondeu, né? O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Quer dizer, ele quis dizer também que ele só estava pregando ali porque era dada autoridade a ele de pregar do céu também. E se Jesus já estava fazendo maravilhas e milagres, Jesus foi ali, né? Também ser batizado por João, né? E João já estava explicando, porque João já estava tendo discernimento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No casamento oriental, geralmente é o amigo que cuida dos preparativos, dos ornamentos, das coisas do amigo, né? O amigo que prepara para o noivo, né? Lá no casamento oriental, geralmente aqui são as mulheradas que fazem, o homem tem participação, mas no casamento oriental é o amigo que cuida dos preparativos, né? E no final ele sai alegre, regozijado, né? Quando chega o momento. Então assim, gente, aqui o amigo é João. João estava preparando o caminho para o noivo, que era quem? Que é quem? Jesus. Que ele disse assim, ó, além de não ser coisa alguma dada se não for no céu, vós mesmos sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo. Ele disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Para quê? Para preparar o lugar, né? O caminho. Aquele que tem a esposa é o esposo. Ele quer dizer que a igreja, a noiva, é de Cristo, não dele. Mas o amigo do esposo, ele se colocou como amigo, né? Ele deu um exemplo, se colocou, que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Pois já este meu gozo está cumprido. Ele quer dizer que ele teve uma missão, né? João Batista teve uma missão de preparar o local para que o noivo chegasse. O noivo chegou e ele pôde ver isso, né? Então, assim, a carreira dele ali estava se encerrando, de João. Porém, com toda a alegria, ele preparando a festa, preparando o caminho para o noivo chegar, né, gente? E que lindo, né? No casamento oriental, o amigo faz os preparos para... Se o Brasil fosse assim, era bom também. Para preparar, né, as coisas para o noivo. Então, vê que maravilha esse texto, esses versículos. Vocês observaram agora, ler comigo? Que coisa maravilhosa. Então, aqui também, João Batista, ele fala sobre o novo nascimento, né? Que vem de quem? Do alto, gente. Que Jesus, quando ele falou para Nicodemos que vinha, confirmando, né? Que vinha o quê? Tinha que ter o quê? O novo nascimento, né? Novo nascimento. Então é isso aí, tá bom? Então vamos para lá, vamos para mais os versículos em Efésios. Eu deixo assim marcadinho que a gente economiza tempo, né? E é bem objetivo. O Espírito Santo de Deus vai nos dando. Então assim, Efésios capítulo 5, versículo de 22. Aqui, ó. Que pezinho aqui, ó. De 22 a 28. Diz assim. Vamos ver agora o papel, né, da noiva. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E por amor, né, gente? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha, gente, olha aí, ó, lavagem da água. Por isso que Jesus, quando morreu na cruz, se fazendo homem pecador, se entregando o seu corpo, né? Aqui, como a mulher foi feita do corpo de Adão, está submissa porque foi feita do corpo de Adão, a Eva, né? Era submissa a Adão porque foi feita do corpo dele. A igreja, Jesus deu seu corpo na cruz
Então, por isso que a noiva, que é a igreja, que somos nós, a igreja, somos sujeitos a Ele, a Jesus. E Ele morreu na cruz por amor também, que o seu sangue não é coagulado. Ele derramou, ele circulou tanto que derramou até a última gota, que quando feriram saiu o quê? Água. E a água lavou o quê? Para purificar, com a lavagem da água, pela palavra. Aquilo foi uma representação do corpo de Cristo, ele deixou sair água do corpo dele, mas que nós somos purificados pela sua palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa, irrepreensível. Por isso nós somos a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Cada um de nós, individualmente, a noiva é a igreja enquanto é tempo agora, individualmente, para que a gente se prepare para a chegada do noivo e para as bodas do Cordeiro, nos tornarmos esposa. É quando a igreja vai ser uma só, como a palavra de Deus diz, sem seção. Ela é representada, como foi em Apocalipse, que a gente leu no início de 19, 6 a 8, ela é representada a igreja inteira, a esposa, e não por parte, como somos noivas agora por parte. Entendeu? Por isso que nós devemos cada um responder por si, manter a fé, manter a retidão, manter a submissão diante do Senhor, respeitando. Você diz, mas você tá, é porque Deus, aqui Deus, através de Jesus, representou o casamento de Adão e Eva, homem e mulher, como Jesus e a igreja. Deus nos deu esse discernimento para que a gente entendesse melhor, entendeu? E assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Que Jesus amava seu corpo, mas deu pela mulher, deu por nós, deu pela igreja, deu pelo homem, que é a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, a igreja não é só a mulher, é o homem e a mulher que adora o Senhor Jesus, que adora Deus, que crê como Deus único. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Lembra até daquele segundo mandamento, que é amai, ao próximo como a ti mesmo, verdade? Então aqui esses versículos quer dizer isso, que Jesus deu seu corpo na cruz. Então a noiva está sujeita a ele, por nós sermos parte do corpo dele, que o seu sangue derramou, secou e saiu água para que nós fôssemos purificados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O corpo de Cristo, ele não é apodrecido, a noiva não é apodrecida, porque a noiva faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo ressuscitou, ele está vivo, ele não está apodrecido nem enterrado, ele ressuscitou o seu corpo resplandecente e alvo, mais alvo que a neve, brilhante. Então, não aceite ninguém dizer que o corpo, a noiva de Cristo, o corpo está apodrecido. É a palavra inimiga, não está. Porque ele ressuscitou. E Yeshua está vivo. E nós somos a noiva. E eu estou viva. E você está viva. E o nosso sangue só corre sim nas veias. O nosso sangue, ele circula, mas ele é purificado. Já foi purificado pelo sangue de Cristo, pela palavra. Como aqui tem dizendo, tem discernimento naquilo que fala. Vai atrás de orar e de aprender com o Espírito Santo de Deus, que é o que nos dá ousadia para falar como devemos falar. Não falar aquilo que a cabeça vem, nem por emoção, nem para fama. E Deus é misericordioso com cada um de nós, porque todos, Ele amou o mundo inteiro, como eu falei no vídeo anterior. Ele é que é o juiz. Ele é quem fala, ele é quem vai determinar na hora quem será a esposa dele. Aqueles que permanecerem igual as virgens, com o candeeiro aceso e não apagado.
Não apague seu candeeiro por palavras tolas, por palavras sem sabedoria. Fique firme e fé no Senhor, porque ainda não somos perfeitos, como Coríntios diz, o apóstolo Paulo, mas seremos plenamente conhecidos quando Ele vier nos buscar. Mas para até lá, temos que manter a nossa fé, disciplina diante do Senhor, a nossa fidelidade, integridade como noiva, a igreja como noiva. A igreja está lutando, a igreja está batalhando, a igreja está apelando, e isto não vai ser diferente. Não misture a noiva de Cristo, as coisas que a noiva de Cristo faz, com as coisas do mundo, porque até os passarinhos esperam por Ele, comem esperando por Ele. O mundo jaz no maligno, a palavra do Senhor diz, mas a noiva de Cristo, ela foi purificada pela palavra, e aquele que permanecer nessa palavra, ele permanecerá em nós. Por isso, no corpo de Cristo, a noiva não está podre. Temos o caráter de Cristo em nós, sim, e devemos honrar isso. Devemos manter isso. Mas Ele é misericordioso porque Ele sabe que nós falhamos, mas a sua palavra nos fortifica, a sua alegria nos fortalece. Então não aceite palavras contrárias. Não é profético o que fala contra a noiva. Não é profético o que fala contra a noiva. Profético é dizer que a noiva é de Cristo e Ele vem. Ele vem. Ele vem. Seja o amigo que prepara o local para o casamento, as bodas do Cordeiro, seja o amigo que prepara com palavras doces, com palavras alegres de amor. Seja o amigo do noivo. E não, quem não é amigo do noivo, que não prepara o caminho, é contra, não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte da igreja, quando Ele chamar para ser sua esposa. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que confessa que Ele purifica com o seu sangue os pecados e redime e lava com a água que Ele tem, que dá a essa água, quem beber não terá mais sede. Então esses versículos falam disso, do corpo. E a igreja, a noiva, é sujeita a Jesus porque Ele deu o seu corpo na cruz por ela, por nós. E devemos nos preparar até a boda do Cordeiro, até Ele vir buscar, porque é quando a igreja virará a esposa. Vamos para mais um versículo em Apocalipse, é o 21, certo? Vamos para Apocalipse. O primeiro e o segundo diz assim, aleluia, Jesus. Olha eu falando em Apocalipse, diz, quem ia chegar em Apocalipse um dia? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O mar seria as confusões, as tribulações, as coisas ruins, né? E eu, João, vi, aqui é o João, a revelação do Apocalipse diz, eu, João, vi, é o apóstolo, já não é João Batista, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Olha aqui o que eu falei. A noiva é quem? E a esposa é a igreja. Então a nova Jerusalém, que aqui diz que é a cidade santa, a nova Jerusalém é a igreja. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada. Ele diz que a nova Jerusalém descia do céu como uma esposa ataviada para o seu marido. Então aqui a nova Jerusalém é a igreja preparada como noivo. Ela aqui está prefigurando, digamos, a união entre Deus e o seu povo santo. Porque aqui ele já superou, né? Todo o mal, todo o pecado que já foi quebrado lá desde o jardim, que manchou. Então aqui ele já superou, né?
esse mal. Já acabou, já terminou, e aqui ele já viu, né? O encontro da esposa. Então, Apocalipse 21:1 e 2 diz assim. E para nós finalizarmos, já estou quase acabando, vamos para Apocalipse 22:17, que diz: